Fala, mestre, estamos iniciando agora mais um podcast da nossa série falando sobre a prova do Enem. Agora chegamos no segundo dia. Se já finalizaram a primeira etapa dessa batalha, dever cumprido na primeira parte, agora é foco 100% no segundo dia, naturezas e matemática. Para quem não assistiu o primeiro podcast, eu sou Felipe Pringel, sou coordenador e mentor de estudos na RF Educação e estou aqui com dois convidados ilustres, o Enzo Pestana. Vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho da trajetória dele para vocês. Beleza, galera, sou o Enzo, sou Enzo Pestana. Eu fui aprovado no Enem 2023 com 163 acertos e 823 de média. Eu consegui ter um excelente resultado no segundo dia, onde eu pude gabaritar a prova de matemática e fazer também 37 acertos em natureza. E hoje eu trabalho na RF como mentor, né, ajudando o pessoal a também conquistar excelentes resultados aí para buscar esse sonho da tão sonhada aprovação. E estamos aqui também com a Ludmila Assunção. Deixar ela contar um pouquinho da trajetória dela. Quem é ela para vocês? Oi, pessoal. Meu nome é Ludmila. Eu fui aprovada no Enem de 2021. No SISU de 2022, eu fiz 793 de média, fui aprovada no primeiro semestre. Foi um Enem um pouco diferente do Enzo, teve um contexto um pouco mais baixo de acertos, mas eu consegui fazer 43 em matemática, que foi uma nota alta na época. E eu também sou mentora de estudos na RF, sou coordenadora da monitoria e também faço parte da equipe de estatística. Hoje a gente vai falar com vocês um pouco mais sobre o segundo dia. Então essas duas feras aqui, de segundo dia, resultados excepcionais. A Ludmila falou que 43 era bom naquela época, mas continua sendo bom até hoje. Beleza? Então vamos lá. Como estudar na semana de segundo dia? Vou contar um pouquinho da minha experiência, depois vou deixar eles contarem um pouco da deles também. Então, semana de segundo dia, eu era muito focado em matemática, porque era o meu objetivo principal, né? Acho que cada um de nós, assim, vai para a prova do Enem com uma ideia do que pretende fazer. Eu sabia que natureza não era a minha área principal, que eu não ia ter aquele desempenho excepcional em naturezas, mas eu sabia que em matemática eu podia buscar muita coisa. Então, para essa semana do Enem, gostava muito de simulado, correção de erros, revisão. Eu acho que a sequência principal era essa. Enzo, como é que foi essa tua segunda semana aí? Como é que tu lidou com o resultado do primeiro dia? Queria que tu contasse um pouquinho aí como é que foi. Certo, acho que o primeiro ponto a se pensar é sobre o que pensar do primeiro dia, porque é uma decisão que muitos alunos ficam muito na dúvida em relação a corrigir ou não a prova. Eu, particularmente, não corrigi a prova, o Bringel já tinha um pensamento distinto, né? Sim. Ele acabou corrigindo a prova. Aí, tem que ter uma avaliação sobre o teu pensamento individual e o teu autoconhecimento. Porque é importante saber como você vai lidar com o resultado, né? Se você se sentir muito nervoso, muito ansioso, querendo saber logo a nota, talvez valha a pena corrigir porque você dá uma tranquilizada, já sabe como foi e dá uma amenizada. Agora, no meu caso, eu tinha muito medo de corrigir e não ser como eu esperava, então eu ficava com muito medo e acabava não corrigindo. Mas, independente se você corrige ou não corrige, é importante entender que a prova já passou, cara. O primeiro dia já está feito. Então, assim, o que está feito, não tem como você voltar atrás e refazer a prova. Então é importante ter essa mentalidade de que o foco agora é no segundo dia. O primeiro dia já passou, então o desespero da redação, de linguagem humana já foi. O foco agora é no segundo dia. E o que eu aconselho muito ao longo dessa semana é que diariamente vocês façam o estudo de matemática muito voltado para a questão, principalmente naqueles erros que a gente ainda está um pouco mais inseguro. Por exemplo, eu estou errando muita questão de análise combinatória, de probabilidade. Então, assim, é bom dar um enfoque, mas também sempre ter uma avaliação do seu nível. Porque não adianta agora a gente pensar que uma semana a gente vai estudar tudo. Não tem como. Então, assim, sempre saber priorizar. Entender quais os seus pontos fracos e fortes para priorizar. E em relação à matemática, muita questão sobre esses assuntos para principalmente preencher essas lacunas. E natureza, sempre lembrar muito de fazer os flashcards. Para mim, foi um negócio, um diferencial absurdo do meu estudo, foi a realização diária de flashcards. Não sei como é que foram vocês na semana de segundo dia, mas para mim fez muita diferença os flashcards de natureza. E sempre lembrar, uma coisa que a galera esquece muito, principalmente a parte do segundo dia, sobre a gente foca tanto em aumentar acerto, em quantidade de acerto, que esquece do TRI, né? Uhum. Então, sempre lembrar nessa segunda semana de priorizar aqueles assuntos que vão aumentar a nota de vocês no TRI. Sim. Não tentem abraçar o mundo. Ninguém tem revisão perfeita, ninguém tem estudo perfeito. Eu, ano passado, tive um excelente resultado no segundo dia e eu garanto para vocês que a minha revisão na última semana não foi a melhor do mundo.
Então, assim, não tentem abraçar o mundo, sejam objetivos, foquem naquilo que vai fazer a diferença no dia de vocês. E esqueçam o primeiro dia, o que tá feito, tá feito. Agora o foco é total no segundo dia, a mentalidade tem que ser essa. Exatamente isso que o Enzo comentou, né? O estudo ele é priorização. A sua aprovação ela já foi construída ao longo de todo o ano. Esse agora é um período apenas de você finalizar, de você fazer aquela revisão dos pontos principais, assuntos mais recorrentes, assuntos mais importantes. Eu costumo muito falar que a revisão ela é focada em 2 pontos principais, né? Recorrência e dificuldade. Então você vai analisar os pontos que você costuma errar mais e os pontos que são mais recorrentes. Queria perguntar para a Lud como é que foi essa semana final de preparação dela, como que ela costumava estudar nesse período e o que ela poderia deixar de dica para vocês. Bom, assim como o Enzo, eu não conseguia corrigir a prova do primeiro dia também. Eu achava que ia me desestruturar, tipo, emocionalmente. Eu não tinha realmente condições de corrigir. Até porque, se eu fosse mal em um simulado da IF qualquer, eu passava uma semana para me recuperar dele. Então, se eu fosse mal no primeiro dia do Enem, eu com certeza não ia ter o potencial de pontos que eu provavelmente faria em relação à matemática, que eu fiz 43. Então, eu não corrigi a prova, nem com gabarito extraoficial, nem com nada. Eu esperava mesmo realmente o gabarito oficial para corrigir. Mas em relação à semana do segundo dia, eu sabia que eu não ia aprender tudo que eu não tinha aprendido durante o ano. Então eu tentava realmente consolidar aquilo que eu já tinha visto. Então, por exemplo, eu vejo hoje em dia muitos alunos da mentoria pedindo ou chegando já com o cronograma pronto para colocar, sei lá, 10, 20 simulados por semana. E não tem como, não dá tempo para a gente fazer todos eles. O que é ideal? Que a gente consiga revisar o que a gente já aprendeu e treinar. Treinar bastante questões de matemática para aprender os modelos, revisar os modelos. Mas, de fato, não tem como abraçar o mundo com as pernas. O que eu tentava fazer? Eu organizava os simulados de matemática para fazer, então eu fazia, 3 simulados na semana de matemática, 3 a 4. Deixava sempre a sexta-feira mais livre, porque eu sabia que eu ia estar normalmente muito ansiosa, muito nervosa na sexta. E durante a manhã, eu tentava revisar as matérias de natureza por dia. Então, segunda-feira era biologia, terça química, quarta física e repetia mais uma. Normalmente era biologia, porque eu tentava priorizar aquilo que fosse me dar mais pontos. Tanto que eu não consegui uma quantidade de acertos muito alta em relação à natureza, eu fiz só 31 acertos. Mas mesmo assim, eu consegui acertar aquelas questões que fossem realmente valer mais pontos no TRI e me ajudou a passar no primeiro semestre. Perfeito. A Lud conseguiu alcançar 930 no TRI de matemática, não foi? Foi 930,8. 930 é uma nota bem alta. Esse ponto que ela comentou sobre a valorização do TRI em cada uma das áreas é algo que você tem que ficar atento, né? Principalmente porque natureza é a área em que os alunos costumam ter mais dificuldade. Sim. Então, principalmente física, química. Vamos analisar 2 cenários aqui. Um aluno que ele fez 36. Nota 36 em natureza, 36 em matemática. E um outro aluno que ele fez 30 em natureza, 42 em matemática. A soma dá a mesma. Quem vocês acham que o TRI ficaria maior? 42 em matemática. O 42 em matemática. Então, é algo que você tem que pesar para a sua estratégia de prova. Se tiver que priorizar no momento lá que você estiver fazendo a sua prova do Enem, você tem que priorizar a matemática, porque é a área que vai pesar mais. Ano passado a gente teve um exemplo de um aluno que foi aprovada com 27 em natureza e 42 em matemática. Então, para você ver que é possível alcançar resultados bons, ser aprovado, mesmo você tendo dificuldade em alguma área. Todos nós temos algum ponto onde a gente tem um pouco mais de dificuldade. Sim. Então, isso é algo que tem que ser bem reforçado. Beleza. Agora vamos discutir cada uma das provas individualmente. Enzo, eu queria que tu me desse qual que é a tua ideia sobre a prova de natureza. Tu me falou muito sobre revisão, né? Sobre flashcards, sobre revisão de microconceitos. Então, como é que tu definiria essa prova de natureza e o que tu acha que é mais importante para a prova? Certo, eu acho que uma palavra que simboliza bem a prova de natureza no Enem, acho que é complexidade, né? Porque a gente sabe que o Enem é um vestibular conhecido por muitas questões que a gente entende por assuntos mais básicos ou por interpretação, né? Principalmente no primeiro dia. E no segundo dia, a prova de matemática é muito baseada em assuntos mais simples, né? Agora, a prova de natureza, ela é, na minha opinião, a prova mais complexa que tem, né? Acho que por 2 motivos.
Primeiro, pela vastidão de conteúdo, é muito conteúdo. Você tem muito conteúdo em biologia, muito conteúdo em física, muito conteúdo em química. E segundo, porque diferente das outras áreas, ela geralmente dá uma subida um pouco de nível e acaba que você precisa de um aprofundamento um pouco maior. O que eu digo assim, como eu falei, né, no primeiro momento, é impossível você revisar tudo. Mas o que faz muita diferença é que você não esqueça aquilo que você estudou. Sim. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em estudar novos assuntos e esse assunto de biologia, esse assunto de química, e vou colocando novos assuntos, a gente acaba esquecendo o que a gente estudou antes. Sim. Por isso que eu digo, os flashcards são essenciais. Eu fiz flashcard todos os dias, de segunda a domingo, inclusive eu fiz flashcard antes da prova, o que muita gente não gosta, mas eu gostei porque eu acertei uma questão por conta do flashcard que eu fiz em casa, então para mim foi maravilhoso. Então assim, é importante entender isso, que é uma prova um pouco mais complexa, que ao longo do ano tem que entender muito bem como está o seu nível para saber o quanto que você tem que priorizar a natureza ou não. Sim. Porque assim, no meu caso, valia a pena priorizar a natureza porque eu já estava com o meu primeiro dia consolidado, minha matemática estava tranquila, então tipo assim, onde eu tinha que crescer era a natureza. Agora, se você é um aluno que já tem um pouco mais de dificuldade nas outras áreas, não adianta ficar estudando 1000 horas de natureza por ser o assunto mais difícil, porque não faz sentido. Se a prova de natureza é um pouco mais complexa, a gente tem que entender que a nota dela também vai ser valorizada. Então, assim, às vezes em mentoria, os alunos ficam conversando comigo, eu tenho que estudar mais natureza, tenho que estudar mais natureza. Mas até que ponto você tem que, de fato, estudar mais natureza? É importante saber priorizar. Por isso que a palavra-chave grande de natureza é a priorização. Sim. Não tem jeito, não tem como estudar tudo, cara. For estudar tudo de natureza, lascou. É muita coisa. Então, assim, é importante priorizar. E nessa semana, fazer muito flashcard e muita questão. Os assuntos mais recorrentes, eles têm que estar muito frescos na cabeça de vocês. Porque vai cair uma questão de conceito simples de termologia, vai cair questão de eletrodinâmica, vai cair questão de ondulatória, de ecologia, para analisar as características físicas dos compostos orgânicos. Então, assim, tem assunto que é batido, cara. Então, isso tem que estar muito fresco na cabeça de vocês. Não tentem ficar acelerando passos e tentar, eu vou estudar mais isso porque é um assunto difícil. Não. Natureza não é sobre você tentar aprofundar em tudo. É tentar ter o máximo de repertório possível para conseguir o máximo de questões possíveis. Sim. Eu acho que, assim, muita gente peca nisso, né? De pensar, a natureza é muito difícil, então eu vou estudar muito natureza. Obviamente, é necessário você estudar muito natureza, fato, mas não de forma exagerada. Sempre priorizar, porque isso é o que mais faz a diferença. Ter controle de mais questões que vão valorizar a nota de vocês é muito mais importante. Entendi. Acho que o Enzo ele comentou muito sobre aquele potencial de valorização da nota que você tem, né? O que você vai conseguir ganhar com esse tempo de estudo que você tem? O que você vai conseguir revisar? Será que vale a pena você querer aprender um conteúdo novo, algo mais difícil? Não, né? Com certeza. Ele comentou muito sobre flashcards, e caso tenha algum pai que não conheça flashcards, caso tenha algum aluno que não saiba do que é o flashcard, flashcard basicamente é uma ferramenta de revisão onde você coloca perguntas e respostas, né? Trabalha com perguntas e respostas. Então é algo bem interessante, algo que tem sido cada vez mais difundido entre os meios de estudo, principalmente na área de medicina, no estudo para residência médica, e cada vez mais tem tomado conta dos vestibulandos, né? No ano passado eu conversei com muitos alunos aprovados e a grande maioria dos alunos que tiveram um desempenho bom em natureza usavam flashcards. Isso me chamou muita atenção, porque durante a minha preparação eu não costumava utilizar flashcards, isso no período de pré-vestibular. Eu vim começar a utilizar flashcards na faculdade. E a área que eu tinha mais dificuldade era natureza. A área que eu demorava mais para crescer nota era natureza. Lud, como é que foi essa tua relação com a prova de natureza nessa última semana? No primeiro dia a gente elencou os assuntos principais. Eu queria pedir a ajuda de vocês para a gente elencar os assuntos principais aí para biologia, química e física. Bora lá. Em relação à natureza como um todo, sempre foi um ponto fraco. Eu saí do terceiro ano já sabendo que eu ia pelejar com a natureza. Tanto que eu fiz 2 anos de cursinho, eu fiz 2 anos de RF. No meu primeiro ano, eu consegui ser aprovada para Pinheiro, porque na época não tinha bonificação, então dava para passar. E eu fiz mais ou menos 30 questões de acerto em natureza. Então foi uma nota que estava ok para aquele ano. Só que no segundo ano de cursinho eu realmente estudei muito natureza. Eu passei tipo 80% do meu tempo estudando natureza. Eu tinha um aplicativo aprovado e cronometrava tempo, era várias horas de estudo realmente, mas aumentei para 31. Então, tipo, não teve uma quantidade de acertos exponencial. Tanto que eu fiquei muito frustrada quando eu olhei a
a nota, mas eu já sabia que natureza, como o Enzo falou, tem que ser estudado de forma com prioridades. Então, eu preciso saber o que mais cai em biologia, o que mais cai em física e em química. Porque se eu for estudar tudo, eu não consigo realmente absorver tudo, é muita coisa. É um mundo à parte, natureza. Então, em relação à prova, eu tentei realmente acertar as questões que fossem me garantir mais pontos no TRI. Então, em biologia, por exemplo, eu procurava as questões de ecologia, que eu sempre sabia que tinham nas provas, eu procurava bioquímica, eu procurava citologia, questões que realmente todo ano caem. Agora, em química orgânica, eu tinha certeza que ia ter questões de orgânica. Então, eu realmente revisava, eu intensificava. Química ambiental também. O que mais é isso? Cara, termoquímica, sempre cai. Eletroquímica. Nossa, eletroquímica cai demais. Em física, eu sabia que ia ter eletrodinâmica e ondulatório. Circuitos elétricos, fenômenos ondulatórios. Energia, potência. Sim, sempre. Então, são questões batidas. Então, na hora da revisão, na semana do segundo dia, eu já focava exatamente nessas questões. Porque eu sabia que iam estar na prova. Aí, eu até ficava pensando, assim, no primeiro ano do cursinho, eu não tinha muita noção disso. E eu tentava colocar para estudar coisas que eu não tinha conseguido no ano. Então, eu tentei fazer eletromagnetismo no primeiro ano do cursinho, na semana do segundo dia. E foi a maior perda de tempo da minha vida, porque eu não aprendi nada. Até caíram 3 questões, mas eu errei as 3, então não adiantou muita coisa. Aí, pro segundo ano de cursinho, eu tentei fazer diferente. Foi como eu falei, né? A tua aprovação ela já está construída, então é a hora só de lapidar nesse período, né? Eu acredito muito naquela sequência, simulado, correção de erros e revisão. Sim. Beleza. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre os assuntos que eles mais gostam. Estratégia de prova, né? Como é que vocês costumavam fazer a prova do segundo dia? Eu vou começar contando um pouquinho de como é que eu gostava de fazer. Eu acho que para matemática é fundamental que você tenha algumas pausas durante a prova, né, para você dar aquela descansada, para você oxigenar a sua mente, para depois voltar. Né? Eu percebi que se eu fizesse a prova de matemática toda na sequência, eu tinha alguns errinhos por falta de atenção, alguns detalhes ali. No meu ano de Enem eu errei 3 questões da prova de matemática apenas, e um dos principais diferenciais que eu tive foi de ir intercalando entre as provas, porque eu achei que me deixava mais descansado e intercalando, mas estratégia é algo sempre muito personalizado, né? Eu queria que o Enzo comentasse qual foi a estratégia que ele utilizou, depois a Lud falasse qual foi a dela. Certo. Comentar sobre estratégia é algo que eu gosto muito de falar, porque eu creio que, cara, grande parte de porcentagem para o teu resultado que eu tive veio da minha estratégia. Por 2 aspectos. Primeiro, a estratégia ela te dá confiança. E quando você sai de casa, você tem 90 decisões para tomar no dia da prova. São 90 questões que você vai responder. Se você chegar lá pensando em como você vai fazer a prova, lascou. Mais uma decisão. É mais uma decisão. Você vai chegar lá, vai pensar o que eu vou fazer primeiro, qual questão que eu priorizo, qual matéria que eu faço primeiro. É mais decisão que você tem que tomar. Isso desgasta o cérebro. Entendeu? Então, assim, confiança é muito importante. E outra, segurança. Porque você sai de casa sabendo o que você vai fazer, Sim. Você fica muito mais seguro naquilo que você tem que colocar em prática. Estratégia de prova é essencial. Por favor, se você fez uma estratégia de prova o ano todo da maneira X, no dia da prova não muda para Y, pelo amor de Deus. É sinônimo de dar errado. Se você está com a estratégia definida, na hora da prova, não muda. Num dia da prova é loucura. Porque você está treinando de uma maneira. Se você muda, a probabilidade de desandar é muito grande. Em relação à estratégia de prova de segundo dia, a minha estratégia era um pouco diferente do que o pessoal costuma ter. Porque no segundo dia, muita gente começa logo por matemática, né? Acho que vocês começavam por matemática. Sim. A maioria começa por matemática. Eu, não. Eu começava a primeira meia hora, sempre fazia a natureza. Por que eu fazia a natureza? Porque eu sabia que matemática era a minha melhor área. E acabava que eu ficava muito tenso e aquela questão de ficar me cobrando muito, por saber que era a minha melhor área, se eu começasse com matemática, geralmente eu ficava muito nervoso e acabava vacilando. Sim. Então eu começava por natureza pra, tipo assim... Quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Fazia a primeira meia hora de natureza, fazia o máximo de questões que eu conseguia fazer, sempre focando. Primeira meia hora de natureza, seja você faz no início do dia ou no fim do dia, foquem sempre nas questões fáceis pra dar ponto. Porque, cara, cada acerto que você tem lá no dia da prova é confiança. Você vai ganhando confiança. Porque você faz uma questão, você sabe que acertou, você já vai, tô mais perto da aprovação, tô mais perto do meu sonho. Então isso é muito importante, saber priorizar isso. Então eu começava por natureza e depois dessa primeira meia hora de natureza eu ia pra matemática. Eu, no meu caso, eu já tinha uma estratégia que se moldava muito pro nível da prova. Eu deixava minha estratégia de segundo dia um pouco mais flexível, porque
eu acho que a gente ainda vai comentar aqui sobre contexto de prova, né? Sim. Então, assim, tem provas de matemática, por exemplo, a prova que eu fiz foi uma prova bem mais tranquila que a Ludmilla, por exemplo. Então, assim, para mim, valia a pena fazer de determinada maneira. Então, eu tentava ajustar o resto do meu dia de acordo com o nível da prova. Se a prova tivesse um pouco mais difícil, não adiantava eu ficar tentando bater cabeça nela o tempo todo. Porque isso ia me cansar, ia me desgastar e isso ia me frustrando. Então, se a prova viesse um pouco mais difícil, então eu intercalava mais entre as áreas, fazia uma hora de matemática, voltava para a natureza, depois para a matemática, para dar aquela quebra de gelo, para ficar mais confiante. Agora, ano passado, por exemplo, a prova veio em um nível mais tranquilo. Então, para mim, valeu a pena fazer a prova de matemática direto. Então, eu fiz a prova de matemática direto, tinha uma estratégia bem consolidada de quais questões priorizar, e acabou que eu consegui fazer a prova bem rápido. Então, isso é muito importante. Ter a segurança na estratégia, acho que é um diferencial absurdo. Sim. Porque no dia da prova eu não estava me questionando sobre o que eu ia fazer. Eu só precisava colocar em prática aquilo que eu tinha estudado. Então, isso me deu muita confiança. Eu fiz o Enem como se fosse mais um simulado. Óbvio, nervoso, muito nervoso, porque eu não sou uma máquina. Então, assim, eu estava extremamente nervoso, mas eu estava confiante. Falava, meu irmão, eu era mentorado pelo Bringel, como ele comentou, eu acho que a semana toda foi mandando para ele, cara, tô muito nervoso, mas tô confiante. Então, assim, eu estava extremamente nervoso, mas estava muito confiante porque eu estava fazendo aquilo que eu treinei o ano todo. Então, estratégia é essencial. Tem que ter segurança no que você fez o ano todo. Então, assim, como o Bringel falou, a preparação tá feita, cara. No dia da prova é reflexo da preparação do ano todo. Essa semana é só para você dar uma relaxada, reestruturar, revisar o que você estudou, tudo e tal, e colocar em prática o que você estudou o ano todo. É muito importante ficar claro isso na mente. Sejam estratégicos, porque o resultado vem de forma mais natural. Você faz a prova doidado, né? A tendência é que você não tenha um bom resultado. Com certeza. A minha estratégia de prova para matemática já era bem diferente deles dois. Eu não conseguia fazer matemática dividido. Eu só conseguia fazer matemática se fosse inteira. E eu sabia que a minha melhor era matemática. E eu não tinha a gama de conteúdos, eu não sabia muito assunto de natureza. Então, eu focava no que poderia me dar mais pontos, que era matemática. Então, desde o início da prova, eu fazia as 45 questões de matemática inteiras. Eu passava o olho pela maioria das questões. Eu tinha sempre bem definido. Então, na hora que eu chegava, que eu sentava na prova, no dia do Enem, eu anotava todos os tempos que estavam no quadro, igual que estavam organizando pelo fiscal. Então, eu colocava 1h30, 2h30, 3h30, eu botava os tempos certinhos. De meia em meia hora, ou de 1 em 1 hora, eu sabia quantas questões eu deveria fazer. Então, eu já tinha isso muito controlado. Eu controlava isso durante todo o meu ano. Então, se eu tinha meia hora, eu tentava fazer de 9 a 10 questões. Se eu percebia que na hora que o fiscal apagava meia hora e eu não tinha conseguido fazer 9 entre 10 questões, eu provavelmente estaria atrasada, então eu corria já no início da prova, para não deixar que eu tivesse que correr no final e ficasse mais ansiosa. A minha estratégia de prova era uma estratégia contra a ansiedade, porque eu sabia que isso ia me atrapalhar. Então eu tentava ver aonde que eu estava, o que eu deveria fazer para realmente ficar mais confortável na prova inteira. Quando dava 2 horas, 2h30 de prova, eu já tinha passado o olho pela maioria das questões de matemática, mas sempre pulava as questões que eram mais difíceis realmente pra mim e ia pra natureza. Aí eu tentava fazer natureza mais ou menos em 1h30 e depois voltava 100% do meu tempo pra matemática porque era realmente o que eu dominava. Então, foi a prova que eu consegui, de fato, fazer ela inteira, rever as questões que eu tive dificuldade. Tanto que na prova de matemática eu só não consegui fazer 2 questões, e foram as 2 que eu errei. Que depois a gente até olhou no TRI, que foram as mais difíceis da prova, e favoreceu muito meu TRI de matemática, inclusive. Mas, em relação à natureza, eu sabia que se eu priorizasse, eu ia perder um tempo valiosíssimo para matemática, que eu não tinha como desperdiçar, porque matemática tinha que ser meu ponto forte. No Enem, eu sabia que entre as 4 áreas, eu precisava ser muito estratégica naquilo que eu fosse pontuar. Porque humanas do primeiro dia e redação era o que poderia me dar mais pontos. Tanto que eu fiz 40 em humanas e 980 na redação. Agora, para o segundo dia, eu sabia que se eu não fosse excelente em matemática, eu não ia ter chance. Por isso eu gastei quase o meu tempo inteiro em matemática. E a confiança aí nesse caso é fundamental, né? Porque ela sabe que ela precisa ir bem na prova de matemática e ela vai confiante para ir bem na prova de matemática. Sim. Vários de vocês estão nessa situação. Às vezes não fez o primeiro dia que gostaria de ter feito, precisa de uma nota boa em matemática. Você vai conseguir essa nota boa, porque você já fez excelentes notas em simulados. Eu tenho certeza disso. Então confie que você vai ter um bom desempenho na prova do Enem também. Eu queria trazer agora um ponto que a Lud comentou na época dela sobre bonificação. A gente tem observado um processo
nacional de queda das bonificações. Isso não é eu que estou falando. Já aconteceu várias quedas de bonificações, aconteceu em Manaus, aconteceu em vários estados e vem acontecendo em sequência e é algo que vem do cenário nacional. A gente acredita que muito possivelmente não teremos bonificação para o SISU de 2025.1. E isso eu trago como uma palavra de estímulo para você também que está fazendo o vestibular, está fazendo a prova do Enem, porque você vai ter mais vagas em disputa, né? Você é aluno de São Luís, você vai também disputar as vagas de Pinheiro e de Imperatriz. Então é um alerta que muito possivelmente você vai ter essa disputa também em Pinheiro e Imperatriz. A gente está trazendo dentro do cenário do nosso estado, que é o estado do Maranhão. Beleza? Só queria comentar sobre esse ponto. Agora vamos para TRI. TRI. Quais são as estratégias para controlar o TRI? Primeira coisa foi aquilo que a gente comentou, né? O peso de natureza e o peso de matemática é diferente. Só trazendo um dado para você aqui. Microdados do Enem 2023. 30 acertos na prova de matemática, você teve uma nota média de 764,7. Beleza. 40 acertos em matemática, você teve uma nota média de 890,2. A gente tem um aumento aqui de mais de 100 pontos, beleza? Mais de 100 pontos aí. Ciência da natureza. 30 acertos, eu tive uma nota média de 693,2. Olha a diferença. Com a mesma quantidade de acertos, a pessoa que fez 30 em matemática pontuou quase 70 pontos a mais na média. Então, claro que isso tem que ser levado em consideração, né? Se você tiver que priorizar, priorize matemática. Muita gente pensa que a prova do Enem ela tem que ser feita por inteiro. Depende da sua estratégia. Muitas vezes eu não conseguia finalizar algumas questões de física, algumas questões mais difíceis de cálculo, e estava tudo bem, porque aquilo ali minha nota não dependia daquelas questões. A prova do Enem ela é uma maratona, ela tem que ser jogada com estratégia, beleza? Já aqui na prova de Ciência da Natureza, 40 acertos, teve uma nota média de 778. Então eu queria que vocês ficassem atentos a esses microdados para que você saiba jogar no dia da sua prova, saber como funciona o TRI. Lembrando que o TRI ele valoriza as questões que são mais difíceis. O problema é que você não pode deixar a coerência pedagógica impactar na sua nota. Por exemplo, um aluno que ele acertou todas as questões mais fáceis da prova, ele vai ser mais valorizado em seu TRI do que um aluno que acertou as mais difíceis e errou as fáceis, porque ele não teve coerência. Beleza? Mas as questões que pontuam mais são as questões mais difíceis. Por isso que aquele aluno que ele exponencia a nota, que ele passa de 40 acertos, ele alcança notas muito altas. O Enzo alcançou 958,6 em matemática. 958,6. Então o Enzo praticamente teve 2 redações. Eu acho que a gente calculou uma vez, tu conseguiria ser aprovado com 840 na redação. 840. Sim. O Enzo ele conseguiria ser aprovado com 840 na redação, porque a matemática dele foi basicamente uma nota de redação. Então, ponto muito importante. E como que a gente pode fazer para controlar esse TRI? Hoje à tarde eu recebi uma aluna que ela me perguntou, Felipe, quais são as estratégias que eu posso adotar para que eu tenha um TRI melhor no momento da minha prova? Tu pensava assim, Enzo? O que tu gostava de fazer? Cara, eu pensava 100% no TRI, porque uma das frases, acho que, assim, eu como mentor escuto muito, e acho que vocês já escutaram muito também, é o TRI me prejudicou. Sim. Aí eu fiz a prova e o TRI me prejudicou. Cara, eu ia com a mentalidade, eu tinha um professor no ensino médio que ele comentava, que ele sempre falava isso, cara, o TRI não sabe nem teu nome. Tipo assim, o TRI ele tem uma abordagem de avaliação e você sabe como ele funciona. Ele não sabe de onde você vem, qual é o seu nome, tal. Então ele não vai prejudicar você pessoalmente. Agora, você sabe como ele funciona e você sabe como que ele vai te avaliar. Então é importante utilizar ele ao nosso favor. Sim. Então eu sempre ia para a prova com uma determinada mentalidade. Talvez eu não faça o número de questões que eu estou imaginando fazer. Mas se eu fizer as questões que vão valorizar minha nota, já está de bom tamanho. Porque quando a gente entra nesse mundo de vestibular, de aprovação, né, quando a gente fala principalmente da medicina em si, a gente sempre fala do número alto de acertos. E os alunos ficam muito nisso. Meu Deus, tem que acertar muitas questões. De fato, vocês têm que acertar muitas questões. Mas não é sobre a quantidade de questões. Tem muito a ver também sobre a qualidade. Então, quando eu pegava a prova de natureza, por exemplo, eu tinha muita noção de que haviam questões ali que eu simplesmente falava, cara, se eu errar essa questão aqui, tá tudo bem. Sim. Isso não me tirava do meu objetivo.
entende? Então, assim, falando primeiramente da prova de natureza. Cara, como eu tinha comentado, tem assuntos que são básicos. São básicos que modelam a física, a química e a biologia, que vão cair. E são assim, são questões diretas, são questões mais tranquilas. Às vezes tem questão de natureza, de interpretação, bem tranquilo. Então são questões que vão valorizar a nota de vocês. O aluno fala assim, eu sou muito ruim em eletromagnetismo. Por exemplo, eu era péssimo em eletromagnetismo. Já era uma questão que eu sabia que provavelmente eu ia errar. Mas beleza, eu vou errar de eletromagnetismo, mas eu vou acertar de eletrodinâmica, eu vou acertar de ecologia. Então, assim, essa distribuição de assuntos e de questões é muito importante. Ter esse controle na hora da prova é essencial. Agora, em relação à matemática, de fato, a nota exponencia muito, né? Que são aquelas famosas questões de potencial de diferenciação. Sim. Por exemplo, no meu Enem em 2023, teve uma questão que foi anulada, de fato, oficialmente pela banca, e teve uma que foi anulada pelo TRI. Era uma questão que não tinha poder de discriminação de nota. Porque muita gente que ia muito bem na prova errava, e muita gente que ia muito mal na prova acertava, ou seja, provavelmente foi uma questão que quase todo mundo chutou. Então, assim, é muito importante entender as questões que vão valorizar a nota de vocês. Quando a gente fala de matemática, é muito simples aqui eu citar. Matemática básica com razão de proporção, porcentagem, questões de escala, questões de função do primeiro grau, do segundo grau. Geralmente, a nível de Enem, as questões de geometria plana e espacial são questões bem tranquilas, que valorizam muito a nota. Então, ao longo da prova é importante ir fazendo essas questões desses assuntos que vão modelando uma nota mais alta. Citei sobre assuntos especificamente que dão notas mais altas, mas é importante entender que todo assunto pode ter questão difícil, né? Sim. Porque, assim, às vezes a gente fica muito na cabeça, questão de tabela sempre vai ser fácil. Sim. Questão de segundo grau sempre vai ser fácil. E não é bem assim, porque dependendo do autor da questão, a questão pode ser complicada. Sim. Então, acho que ter esse feeling também é muito interessante. Porque se você está bem preparado, se você fez bastante simulado ao longo do ano, bastante questão, você consegue identificar quando a questão está no nível um pouco mais alto. Então, entender essas questões é essencial. Saber priorizar é muito importante. É a palavra que a gente sempre está falando, né? Priorização. Sim. É ao longo do estudo e no dia da prova. Então, entendam certinho essas questões, porque vai dar confiança para vocês. A prova é sobre confiança também. Você vai acertando e vai dando um ânimo, falar, vai dar certo, vai dar certo. Então, saber priorizar isso eu acho que é excelente. Sim. Em relação a essa confiança na prova, eu percebi uma grande diferença minha do primeiro ano para o segundo ano do cursinho. Eu percebi que eu sempre ia para as questões com medo de não conseguir fazer e tudo. Já no segundo ano do cursinho, eu percebi que a cada questão que eu fosse fazendo, a minha cabeça já era diferente. Então eu já tentava pensar, não, essa daqui eu não consegui agora, mas daqui a 5 minutos eu voltar nela eu vou conseguir. E foi uma coisa que me ajudou muito ao longo da prova. Eu tentava fazer a prova sempre com a cabeça tranquila, de que o conhecimento estava dentro da minha cabeça. Eu só precisava encontrar ele em algum lugar. Então, a primeira questão da prova é uma questão de um conteúdo que eu não dominava muito, sei lá, análise combinatória. Mas eu tentava fazer ela com calma. Se não saísse, eu pulava, ia fazer o resto da prova e depois voltava para ela. Só que eu tentei, ao longo da prova inteira, priorizar os assuntos que de fato fossem me dar mais pontos no TRI. Tanto que as 2 questões que eu errei foram as questões que de fato foram as mais difíceis da prova. Tiveram vários amigos meus na época que também fizeram 43 em matemática, só que não conseguiram 930, que foi meu TRI. E chegaram perto do 900, mas não foi o 930. E foi a mesma quantidade de acertos. Então, a gente consegue perceber que acertar as questões estratégicas vai mudar muito a nota de vocês. E faz uma diferença absurda. Porque a gente tem uma mesma nota, 150 pontos. Mas 150 pontos que tiveram uma distribuição diferente de acertos. E isso realmente faz muita diferença no TRI. Quando eu ia organizar a minha estratégia de prova, eu sabia que, por exemplo, no dia do Enem, eu consegui terminar a prova de matemática inteira. Essas 2 questões que foram que eu não consegui de jeito nenhum, eu sabia que se eu passasse, sei lá, 10, meia hora nelas, não ia sair. Então, eu terminei a prova de matemática e fui fazer natureza. Como o Enzo falou, a gente tem que tentar pontuar as questões que de fato vão trazer mais pontos. Então, magnetismo. Eu podia passar 1 hora, eu não ia saber fazer. Então, eu realmente ia nas questões estratégicas de física, principalmente, que era uma das matérias que eu menos tinha estudado, porque era a minha maior dificuldade, realmente. Era mais difícil, tinha um conteúdo mais denso. Então, eu gastava mais tempo no que fosse me dar mais retorno em questão do TRI. Com certeza. Pode sim. Eu acho que um ponto que a Ludmila tocou que é muito importante é sobre a questão de não ficar batendo cabeça, né? Que muitas vezes o aluno... É uma situação comum. O aluno vê uma questão que ele sabe fazer de um assunto que ele domina, só que ele não consegue fazer na primeira vez. Sim. E aí,
quebra muita confiança Às dele. vezes não é nem porque ele quer, né? Às vezes ele fica ali com uma disputa de ego ali, né? É muito importante saber que, cara, é necessário pular a questão. E às vezes você Com certeza. vai no banheiro, quando volta aí Sim. a resposta Nossa, aparece. já aconteceu isso comigo. Sim. É muito importante não ficar batendo cabeça, cara, que perde um tempo precioso. Acho que isso que o Enzo comentou resume muito a estratégia que eu utilizava. Porque vocês estão falando muito aqui de como escolher as questões certas e tal. Vamos trazer na prática. O que seria escolher as questões certas? Eu vou dar a minha opinião, vocês vão ver se vocês concordam. Para mim, eu sabia que existiam conteúdos que a tendência é que esses conteúdos fossem mais difíceis. Vamos falar da prova de matemática. Eu analisei pelos microdados do Enem quais foram as 3 questões consideradas mais difíceis do Enem do ano passado. Vocês chutariam algum conteúdo aí? Sim. Analítica. Qual que vocês chutariam? Combinatória, financeira, Juros. probabilidade. Nossa, com certeza. Probabilidade, matemática financeira e função logarítmica. Foram as 3 questões mais difíceis da prova do ano passado. Então são conteúdos que a gente espera que sejam mais difíceis realmente. Então o que eu fazia? Eu olhava as questões desses conteúdos que eu sabia que eram mais difíceis. Por exemplo, probabilidade eu gostava bastante, mas eu sabia que os alunos em geral tinham mais dificuldade. Então eu deixava para o final da prova. Geralmente eu deixava ali umas 8 a 10 questões que eram as mais difíceis na minha opinião. Eu tinha garantido 35. E aí era aquela hora que eu ia com garra, que eu ia, né, com aquele sangue no olho, que eu vou conseguir fazer essas questões aqui. Agora são as mais difíceis da prova, eu vou ter tempo suficiente, eu vou conseguir fazer essas questões. E aí era a minha forma de controlar esse TRI. Né? Eu alcancei no meu Enem, claro que a gente tem as variações de contexto, né, como o Enzo falou. Às vezes a quantidade de acertos não determina em si se o resultado foi bom ou ruim. Eu alcancei 910 de média em matemática com 3 erros. Né? Então, para mim, foi um TRI que me deixou satisfeito. Eu gostei desse TRI, naquele ano foi suficiente, né? De acordo com aquele contexto. Beleza. Então, encaminhando aqui para o final do nosso podcast, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso aluno, para que desse aquele incentivo, aquela palavra de motivação. Está finalizando o ano, está finalizando a prova do Enem, e eu queria que vocês deixassem essa mensagem de motivação para eles, falar que a gente também ficou nervoso no nosso momento de semana de Enem. Todos nós passamos por isso, por que vocês estão passando agora. E a gente sabe como é estar aí do outro lado da tela. Né? Eu acho que o Enzo passou por isso ano passado, ele assistiu o podcast do Sprint Final que a gente fez. E o que tu falaria para eles aí, Enzo? O que tu gostaria de escutar no ano passado? Cara, o que eu sempre gosto de lembrar que a gente tem que enxergar as coisas que a gente faz com orgulho. Sim. Porque às vezes quando a gente vive essa realidade de vestibular, a gente pensa muito no resultado. O que vai ser depois da prova, o que eu vou conseguir fazer, quantas questões eu vou fazer, e às vezes a gente acaba esquecendo do que a gente faz de fato. Né? Sim. Porque o vestibular é um processo. Ele é consequência do que a gente constrói. E a gente tem que olhar com orgulho porque a gente constrói, cara. Porque, tipo assim, você acorda todo dia cedo, estuda, se dedica, abdica de várias coisas e acaba não olhando isso de forma positiva e fica vendo só a parte negativa. Eu sei que às vezes o estudo não é como a gente quer. Eu digo isso porque, tipo assim, eu às vezes eu até conversava com o Bringel, que às vezes eu ficava muito frustrado. Falei, natureza, eu estudei muito e às vezes a minha nota não estava como eu queria. Aí eu ficava meio triste e tal. Isso às vezes me deixava triste, mas no final das contas, cara, a gente tem que enxergar tudo que a gente fez com bons olhos. Sim. Porque assim, tudo conta, cara. O resultado, ele é fruto dessas pequenas conquistas. Então, uma questão que eu errava no simulado, corrigia e acertava no outro, pra mim já era uma vitória absurda. Né? Então, assim, sejam fiéis a vocês mesmos. Acreditem no que vocês fizeram em cada questão, em cada simulado, isso conta muito. Então, assim, enxerguem com orgulho o que vocês fizeram, isso é muito importante. O dia da prova, eu não tenho como controlar, vocês não têm como controlar o resultado de vocês. Eu, particularmente, não sabia se eu ia passar ou não. Não tinha como saber. Eu não saí da prova e falei, pô, fui aprovado. Não sei. Mas eu ia pra prova com a mentalidade de que, cara, até falei pro Bingel, cara, eu vou lá e fazer o meu melhor. Vou dar meu melhor. Vou chegar lá e colocar em prática tudo aquilo que eu tinha feito. Então eu saí da prova não com sentimento tipo assim, meu Deus, fui o melhor aluno do mundo. Mas eu pensei, cara, eu fui o melhor aluno que eu podia ser. Eu coloquei em prática tudo aquilo que eu tinha feito. Então o dia depois do Enem foi o dia que eu mais dormi bem no ano. Porque eu falei, cara, eu tô de consciência limpa. Se eu tivesse 500 mil horas para fazer aquela prova, eu teria os mesmos resultados.
porque eu coloquei em prática tudo aquilo que eu tinha estudado. Então foquem em dar o melhor de vocês dentro das condições de vocês. Não é sobre, tipo assim, ter um pensamento abusivo de, meu Deus, eu tenho que o tempo todo passar limite. Não. Cara, se eu tenho isso aqui que eu posso entregar, então entrega isso muito bem feito. Ah, eu queria fazer mais. Cara, se não está dentro das suas condições de fazer mais, faça o que você pode fazer da melhor maneira possível. E eu pensava muito nisso. Então, assim, vão para a prova com a mentalidade de, cara, façam o melhor que vocês podem fazer. A verdade seja dita que vocês não controlam o resultado, assim como eu não controlava, mas eu controlava o dia da prova. E eu focava muito no dia da prova. Então foquem nisso. Tenho certeza que vocês fizeram a parte de vocês e vão para cima da prova que vai dar tudo certo. Eu tô torcendo muito por vocês para conquistar esse sonho aí. Bom, pessoal, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é confiar no processo. A gente sabe tudo que a gente construiu ao longo do ano, todo o estudo que a gente teve, todo o esforço, e uma hora isso tudo vai ser recompensado. No meu ano que eu fui aprovada, aconteceram muitas coisas que me fizeram duvidar realmente que eu fosse ser aprovada. O portão do local da minha prova não abriu no horário que tinha que abrir. Tinha uma igreja do lado da prova, eles passaram a tarde inteira falando alto. Eu não conseguia me concentrar direito, não tinha ar-condicionado como eu estava acostumada a fazer a prova. Então, de fato, foi muito desafiador. Eu lembro que eu tinha um trauma, assim, com caderno cor-de-rosa, que eu ficava na minha cabeça, meu Deus, se cair um caderno cor-de-rosa é um sinal de que eu não vou passar, porque a prova normalmente vem questões muito difíceis. E na hora veio um caderno rosa. E deu certo, eu passei. Então, tem coisas que a gente não controla, realmente, como a Isa falou. A gente tem que ir para a prova com a mentalidade de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para conseguir ser aprovada e eu dei o meu máximo. Dar o máximo não significa passar horas infinitas estudando, mas sim fazer o que você consegue de melhor nas condições que você tem. Então, se o seu melhor é fazer 5 horas de estudo, fazer as questões de uma forma bem feita, é isso. Qualidade de estudo conta muito mais do que quantidade de horas estudadas. Então, eu acreditava muito nisso. Eu não tinha as maiores horas de estudo, eu não tinha a maior quantidade de questões, estava bem longe disso, mas eu sabia que o que eu tinha feito bem feito. Então, eu conseguia me agarrar nisso, eu saí da prova com a consciência tranquila de que eu tinha feito o meu máximo. Tanto que, depois da prova, parece que a emoção acalma assim um pouco e eu só sabia, eu chorava, passei a noite inteira chorando porque eu tinha feito o meu máximo, então era um peso que saía das costas realmente, mas o que eu tenho de passar para vocês é confie no processo. Eu acredito que confiar é 50% da aprovação. Eu vejo todo ano muita gente não passar porque nessa semana, na semana do primeiro dia, como na semana do segundo dia, fica muito nervoso, muito ansioso, fica pensando, e se não der certo? E se eu não conseguir fazer as questões? E se isso? E se aquilo? E se você for para a prova, sabendo que tudo que você construiu até aqui está na sua cabeça, que você precisa encontrar ela em algum lugar, você vai fazer uma prova muito mais tranquila. E era isso que eu tentava levar para minha prova no dia. Quando eu estava naquela fila para entrar, para entregar a identidade, no primeiro ano do cursinho eu ficava pensando, meu Deus, e se eu não lembrar dessa fórmula? E se eu empacar na questão de razão e proporção, de porcentagem? E no segundo ano eu ficava muito mais tranquila, eu pensava que eu sabia as questões, eu já tinha feito isso alguma vez na minha vida. Então, eu mantinha calma de que se não fosse naquela hora, daqui a um pouco mais de tempo eu ia conseguir fazer. E eu segui a prova assim o dia inteiro. E foi o que deu certo. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso podcast. O que eu quero trazer para vocês esqueçam a prova de primeiro dia, já passou. Foco no segundo dia. Muita atenção para esses gabaritos extraoficiais, muita variação de questão em linguagens humanas. A gente já passou por isso, a gente sabe que existe sim. E o foco é no segundo dia. Vamos para cima, vamos gabaritar essa prova de matemática. Vocês têm que conhecer a prova do Enem. Analisem o nosso raio-x, vejam o que revisar. A gente sabe que vai cair 2 de combinatória, 2 de probabilidade. A gente sabe que vai cair uma média de 4 a 5 questões de razão, proporção, escala. Então segue o planejamento, segue o raio-x do Enem, acredita no processo de vocês e vamos para cima que essa aprovação já chegou. Vamos buscar lá no dia do Enem e vamos para cima. Até mais. Tchau, tchau.